Olá pessoal, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar, felicitar todas as mamães nesse dia tão especial. Tô com o olho assim abatido, gente, porque são quase meia-noite. Eu trabalhei o dia inteiro e até agora estava ali no laboratório terminando de coletar. E agora que eu passei para felicitar todos vocês, gravando esse vídeo aqui em especial pelos Dia das Mães, tanto as mamães de humanos quanto mamãe dos bichinhos, que são dos animais, né? Dos cachorrinhos, dos gatinhos, porque eu considero as minhas gatinhas, os animais todos como seres, sabe? Que Deus deixou pra gente se divertir, pra gente cuidar, pra gente alimentar, levar no médico. É um ser vivente igual, até melhor às vezes que certos seres humanos, né? E também dizer a vocês que hoje eu estava muito triste, fiquei o dia inteiro assim esperando, né? Porque nenhum ano, apesar das divergências e as diferenças com a minha filha, eh, ela nunca deixou de me felicitar o Dia das Mães, né? Então eu fiquei assim bastante triste. E eu sei que em muitos casos eu também errei, né? Porque não vou dizer que é só ela culpada, às vezes também pode ser que eu não entenda ela, né? Então, assim, eu tive que deixar eles muito pequeno para trabalhar, né? Porque eu sempre pensei em recursos, eu sempre pensei assim em ter para dar o que vestir, o que comer, sabe? Ter sempre dinheiro, então sempre fui muito voltada para o trabalhar para não deixar faltar nada, sabe? Então sempre ajudei, sempre fiz o que eu pude. Aí eu fiquei esperando hoje dela e do meu filho que mora em Itapema, né? O Feliz Dia das Mães. Aí, para completar, fiquei assim o dia inteiro. Quando foi finalzinho do plantão que eu estava já indo entregar, eu encontrei uma das colegas que estava vindo com uma cesta assim bem bonita, cheinha, uma cesta linda, com um vaso de flor e cheio de chocolatezinho, coisinha. Eu falei assim, ai que linda, ainda brinquei com ela. Ela falou assim, ai meus filhos vieram trazer para mim. Ai, eu achei aquilo tão bonito, nossa, eu quase chorei. Aí, não assim pelo presente em si, mas pela consideração, né, gente? Pela consideração. E eu achei assim, né, que eles trouxessem uma rosa que eles coletassem ali no na calçada, que eles viessem, né, trazer um abraço, só que eles dissessem, né, ó, mãe, feliz Dia das Mães, que te desejo tudo de bom, sabe? Então, assim, talvez eu não mereça, né? Porque se eles não vieram atrás, talvez eu não mereça. Mas enfim, né, gente? Porque eu até aqui, o que eu pude fazer para meus filhos, eu fiz. Fiz, gente. Então, assim, hoje eu estava muito triste. Esperei da minha filha, né? Porque, como eu contei no outro vídeo anterior, eu estava muito triste. Nós tivemos um desentendimento, como vários, mas sempre a gente voltou a conversar, né? Mas aí, quando foi 21 e pouca hoje da noite, ela mandou uma mensagem: Feliz Dia das Mães. Aí eu retornei, né? Feliz Dia das Mães para você também, filha, minha filha. Só. Então, assim, gente, é muito estranho, né? Porque, assim, de repente a gente tá aqui, já não tá mais, e não adianta chorar, né? Depois que partir, depois que for, porque essa vida a gente só vive hoje. A gente não vive hoje, amanhã e depois, não. A gente vive só o agora, né? Então, assim, não vale a pena. Mas partiu dela, né? Foi ela que quis romper comigo, foi ela que falou para mim não mandar mais mensagem, e a gente tem que respeitar, né? Se eu, de certa forma, não estou fazendo bem e ela toma essa decisão, então, né, o que, que eu posso fazer? Ficar triste, chorar pelos cantos, porque quando vem a emoção, hoje também fui coletar sangue de um colega que está muito mal, um colega que, assim, colega de profissão, nunca trabalhei diretamente com ele, mas como eu trabalho no pós-operatório, que é na cirúrgica, que são os pós-operados que vêm pra gente, ele trabalhava na UTI, também ele trazia paciente da UTI pra gente, sempre ajudava ali, colocar o paciente, arrumar, sempre disposto, um rapaz forte, sabe, um senhor assim, forte ainda, não sei nem quantos anos ele tem. Então a gente só se conhecia, oi, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, de vista, mas trabalhar diretamente no mesmo setor nunca trabalhei. E ele tá numa situação, gente, eu me comovi, eu já tava assim, né, hoje para desabar, hoje eu já tava, eu começo a falar, eu já choro. E ele tá numa situação, gente, não sabe ainda o que que é, um homem forte, já tá perdendo o movimento, perdeu a visão, perdeu a audição,
E eu ontem orei por ele, né, como aqui muitas pessoas sabem que eu sou cristã, eu orei por ele, mas hoje, gente, juntando isso dos filhos, Dia das Mães, aí o meu filho até era meio-dia, não, a hora que eu fui pro intervalo era 1 hora. Daí eu peguei e mandei um oi, porque do meu filho não, a gente não discutiu nada, né? O menino que tá me devendo dinheiro, que ele. É uma longa história, uma outra hora eu conto aqui. Aí tá, falei, tá, pelo menos ele, né? Já que a minha filha não mandou nenhum Feliz Dia das Mães. Aí ele mandou, mãe, Feliz Dia das Mães. Eu não vou aí te ver porque o carro quebrou. Só que eu penso assim, gente, essa é a minha avaliação, às vezes a cabeça dele não tem essa cabeça como a minha. Eu jamais, para ver minha mãe e passar o Dia das Mães com ela, apesar que eu estava trabalhando, mas que ele ligasse antes e falasse: mãe, posso ir almoçar aí com a senhora ontem, né? Se não podia hoje, podia ter ido ontem. Vai de ônibus, ele não mora aqui do lado, eu moro aqui em Balneário Camboriú, ele mora em Itapema. Viesse a pé, para ver uma mãe que tanto servi, viesse a pé, viesse de ônibus, viesse de moto de Uber, do que fosse, é pertinho. Ele, quantas vezes ele veio de lá para cá de bicicleta? Então, assim, gente, sabe, umas coisas assim meio sem sentido, né? Não é mais como antigamente, sabe? E o amor, assim, esfriou muito. Porque a palavra de Deus fala que no final dos tempos, o amor de quase todos esfriam. E a gente vê isso, de esfriar esse amor, esse sentimento, na família da gente, os mais diretos, que são nossos filhos, sabe? Meus filhos, que sempre eu trabalhei, sabe, arduamente, sabe? Se hoje eu tenho dívida para pagar, é tudo deles, sabe? Não foi dívida que eu comprei casa, carro, não, sabe? Mas graças a Deus eles estão me dando força e eu vou vencer essa etapa de pagar tudo, sabe? Ai, gente, não é fácil, viu? Olha, eu vivi até aqui para passar por isso. No Dia das Mães, meu filho, sabe? Então, assim, eu vejo que a gente não é nada, gente. A gente não é nada nesse mundo. Aí eu vi o colega ali, sabe? De repente, o homem que era ciclista, sabe? Ele ia daqui em Floripa, parece. Esses que faz, né? Ciclismo assim. E ali de repente tá cego, ele perdeu a visão, não tá ouvindo. Gente, que triste, triste, gente. Por isso que eu falo, a gente não é nada. Então, valorizar seus entes queridos, sabe? As mamães que ficaram com vocês hoje, vocês que ficaram com suas mães que ficaram com vocês, tá? Que bom, aproveite. Porque, olha, gente, o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. Mas eu acredito que a minha filha vai voltar a falar comigo, sabe? Não assim, eu não quero que ela volte a falar comigo para me aborrecer, sabe? Para ficar incomodando, sabe? Porque às vezes incomoda o jeito que ela fala, o jeito que ela me responde, o jeito que ela fala comigo, me magoou um monte. Mas é filha, né, gente? O que que eu vou fazer? Sempre foi uma menina batalhadora, tudo, sabe? Muito guerreira. Mas é uma coisa não substitui a outra, né? O respeito pela mãe, porque até que eu batalhei muito por eles, tudo que eu fiz para ajudar. Se hoje eu tenho dívida, é deles, sabe? Tudo no meu nome. Mas eu acho que se for para gostar da sua mãe, do seu pai, gosta pelo sentimento, pelo amor, por tudo que ele fez por você, não por aquilo que ele pode oferecer para você. Porque eu não posso oferecer mais nada para meus filhos, porque eu estou trabalhando só para mim agora, eu estou cansada. Porque cansa, né, gente? Cansa. E a gente vai ficando velho e cada dia cansa mais. Meu olho de cansada. Olha o meu olho, tá vendo? Eu enxergo, gente, eu vou tão cansada dirigindo daqui para casa que, olha, eu só enxergo mesmo porque chega arde. E a gente que usa óculos, né, arde mais ainda o olho. Aí que pesa mesmo, sabe? Óculos. E eu coleto sangue, uso muita vista, né? Porque eu coleto sangue de idoso, de gente muito velhinho, e arde o olho. Você tem que forçar para ver as veias. Às vezes tem paciente que tem as veias bem ruizinha, mas é isso, gente. É mais um desabafo. Eu também, eu já chorei, mas os meus filhos, os meus filhos, né, de certa forma, os dois, já me felicitou, o outro não pode, tá? Uma outra hora eu venho aqui contar uma situação que aconteceu com meu filho mais velho, é um assunto muito delicado, mas eu como mãe, como responsável, eu não vou, claro, não vou mencionar o nome dele aqui, só vou contar o que que aconteceu e por quê.
é uma situação que muitas vezes eu choro muito, sabe? Choro muito mesmo, mas eu vou contar e peço orações por ele, tá? Não vou falar o nome dele aqui, mas é o meu filho mais velho. É uma situação bem difícil, mas um dia, quando Deus me dê força, sabe? E para mim também tá pedindo orações para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal aí, gente, me ajuda aí, que eu vou contar, vou vir aqui contar também uma parte da minha vida, o que Deus fez por mim, como era a minha vida. Então, tudo isso para viver, para servir de testemunho a todas as pessoas que já caíram, porque quem é o homem nessa terra que não caiu? Quem é o homem nessa terra que nunca pecou? Não existe um. De uma forma ou de outra já pecou. Mas falar para vocês do grande amor de Deus como testemunho do que ele é capaz e Deus pode fazer para transformar a vida de todo aquele que crê nele, né? Então, assim, sabe? Se eu contar para vocês só um exemplo, que eu já levei um tiro, eu vou contar essa história para vocês. Um tiro não, 2 tiros. E eu vou contar para vocês, tá? E isso vai ser um vídeo que eu vou conversar com vocês separado, sabe? Contar um pouco desse grande testemunho do que Deus fez na minha vida, tá? Dá o like. Gente, vocês visualizam os vídeos, se vocês não fizerem assim, aí o YouTube vai entender que tudo que eu falo para vocês, os vídeos que eu falo para vocês, não serve para nada. Mas amanhã eu vou fazer outro vídeo de pão, tá? Os pãozinhos, pães, tá bom? Para aqui pro canal, tá bom? Deus abençoe. Agora eu vou para casa descansar. Beijo, tchau.